por gentileza. E abra em Salmos, capítulo 42. Salmo 42, versículo 3 ao 5. Obrigado, meus irmãos. Acharam? Amém? Se você vê alguém sem a palavra, se aproxime da leitura. Vamos ler do versículo 3 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém e amém. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que a Tua palavra traz vida para nós. A Tua palavra nos orienta, nos guia, nos direciona, nos converte. Senhor, que a Tua palavra possa ser ouvida nessa noite. Usa, Senhor, os meus lábios, usa, Senhor, a minha mente. Eu não vim aqui trazer uma filosofia, uma palavra minha, não. Eu vim, Senhor, colocar aqui diante do Teu povo a Tua palavra. Que a Tua voz seja ouvida aqui. Eu te peço, Senhor, me usa nessa noite. Me usa, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. Vivemos em dias que nós desaprendemos a lidar com os nossos medos, com as nossas dificuldades, com aquilo que nos aflige, com as circunstâncias que às vezes são desfavoráveis. A gente percebe que a sociedade, cada vez mais, os jovens, adolescentes também, desaprenderam a conviver com as dificuldades que a vida apresenta. A gente sabe muito bem que a vida não é um mar de flores. Inclusive Jesus, Ele nos esclareceu e deixou isso muito claro para a gente, dizendo para a gente que, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixou claro para a gente que no mundo nós teríamos dificuldade, nós teríamos aflições, nós teríamos momentos onde nós teríamos incertezas que iriam nos cercar. E pensando nisso, e lendo esse texto, eu sempre, quando eu estou no momento de incerteza, no momento de dificuldade ou de alguma ansiedade vem bater ao meu coração, eu sempre lembro desse texto. Eu sempre lembro desse salmo. E eu sempre lembro, principalmente, dessas perguntas que o salmista faz à sua própria alma. E eu sempre oro a Deus e faço exatamente essas perguntas. Naqueles dias que nós estamos passando por alguma incerteza, por alguma dificuldade, onde naqueles dias que a angústia, a notícia ruim, ela chega, e aí você se vê um pouco ansioso, um pouco chateado, triste, às vezes a esperança se vai, e eu sempre lembro desse salmo, e eu falo com a minha alma repetindo aquilo que o salmista diz. Versículo 5 diz assim: eu pergunto para mim mesmo, para minha alma: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E eu tento responder para minha alma aquilo que a palavra de Deus responde para as nossas vidas. E aquilo que o salmista respondeu diante de Deus para a sua alma, e isso fez com que ele continuasse e tivesse vida. Fez com que ele não se desesperasse,
E ele disse, responde para a alma dele, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu. Então, no momento que a angústia bate, o medo bate, a ansiedade bate, a dificuldade bate, normalmente eu me faço essas perguntas que o salmista fez, e eu faço a afirmação para mim mesmo, para minha alma mesmo. A afirmação que a palavra de Deus faz a respeito daquele momento e daquela circunstância. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Isso significa que, por mais que a situação e a circunstância que eu esteja passando, de momento difícil, não seja favorável, realmente não seja favorável, mas eu tenho a certeza que Deus é o meu auxílio e que no Senhor, sempre, eu irei louvá-lo e exaltá-lo. E lembrando disso, em alguns momentos, eu tenho 2 filhos, Arthur e Isabela, e eu tenho muita experiência, de muita sabedoria com eles. Bato muito papo com eles. E o Arthur, ele está naquela fase, né? Ele tem 7 anos. E a criança, quando eu estou aprendendo essas coisas com mais afinco agora, né? Que eu sou pai. E aí, com 7 anos, ele começa a ter uma noção de realidade de vida, aonde ele começa a ver os perigos que a vida realmente apresenta. Ele começa a ter essa experiência. E conforme a criança ela vai tendo essa experiência, alguns medos vão se apresentando. É natural isso, eu lembro, todos nós passamos por esse momento quando a gente é criança. Os medos, eles começam a aparecer, porque antes, né, quando a gente é mais novinho, a gente não tem noção do perigo, então o medo ele fica meio que oculto ali. Mas conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, no caso o Arthur, 7 anos para 8 anos, ele já começou a identificar alguns perigos, e alguns medos também se apresentaram para ele. E aí, esses medos naturalmente se apresentam a mim, para que eu possa de alguma maneira abençoá-lo, socorrê-lo, ou livrar ele desse medo que ele está sentindo, que ele está passando. Ele e Isabela, os dois sentem medo. O Arthur tem um medo absurdo do escuro, eu também tinha medo do escuro quando era criança. Alguns adultos ainda têm medo de escuro, né? O Arthur tem muito medo de escuro, medo de barata, medo de vacina. Eu falo em um médico, a primeira coisa que eles perguntam, é vacina, papai? Teve um dia, eu fiquei com uma pena, teve um dia que eu fui levar a Isabela para a vacina, aí ela teve que tomar 2. Aí foi uma. Quando ela terminou uma, ficou feliz, ela tem outra, era do outro lado. Eu falei, meu Deus. A primeira vacina que eu dei no Arthur, eu chorei. E o medo, ele o tempo todo, ele está ali ao nosso redor, desde o início da nossa vida, desde muito novo. Medo de vacina, a Isabela tem medo de filme de terror, nem filme de terror ela vê, mas aqueles filmes que qualquer coisa que tem algum monstrinho, algum fantasminha, ela não gosta de ver. Ela corre da sala e não quer ver porque tem medo. E os medos, meus irmãos, ele o tempo todo, nesse mundo caído, jarro do maligno, ele vai estar presente na nossa vida. Aí teve um dia, numa dessas conversas, todo santo dia, meus irmãos, eu tenho que, antes de dormir, ou eu ou a Dayana, normalmente sou eu que faço, eu tenho que orar com eles, todo dia. E aí, antes de orar, a gente conversa ali e tal. Aí um dia, estou eu lá, no momento de oração normal, corriqueiro, do dia a dia, Dayana, Bruno, bota os seus filhos para dormir. Eu vou lá, botar as crianças para dormir. Aí o Arthur começa a perguntar para mim, porque eu falo com ele, Arthur, por que você tem medo de escuro? Perguntei a ele, né? Esse dia eu perguntei, você tem medo de escuro? Aí ele, o escuro tem fantasma. Eu falei, você sabe que não existe fantasma. Você já viu quantos fantasmas na tua vida? Você sabe que não existe fantasma, né? Respondendo as perguntas para ele. Aí eu falei para ele, olha só, deixa eu perguntar uma coisa. O escuro, está escuro aqui o quarto, não está escuro? Aí eu falei para ele isso. Aí ele, está escuro. O que o escuro pode fazer contra você? Qual o mal que ele pode provocar? O que ele vai te tirar a tua vida? Vai fazer alguma coisa com você? Ele pode, de alguma maneira... O que ele pode fazer contigo? Perguntei isso para ele, né? Aí ele não pode fazer nada. Aí Isabel, não faz nada com a gente, papai. Aí eu falei, então, por que você tem medo do escuro se o escuro nada pode fazer com você? Inclusive você está em casa, não tem como nada ele fazer contigo. Aí, falando sobre isso, a gente conversando e tal, aí daqui a pouco um outro dia se passou, aí ele veio para mim, fez uma pergunta, papai, você não tem medo de nada? Aí eu, né, não tenho medo de nada. Eu cheio de medo de um monte de coisa.
Você não tem medo de nada? Aí eu ainda pensei, eu falei, pô, vou falar meu medo. Pô, não vou falar meu medo para meus filhos de 7 anos. Não tem medo de nada, Arthur. Aí sabe o que ele fez comigo? Chegou para mim e falou assim, papai, você não tem medo nem de me perder? Aí eu, caramba, cara, como é que ele pensou isso, gente? Eu nunca falei isso com ele. Aí eu falei, não, papai não tem medo de perder, porque papai confia em Deus, e Deus ele vai nos abençoar, e papai vai permitir o papai criar você, e ver você crescer. Então, com essa introdução, eu queria falar sobre os nossos medos, que muitas vezes provocam em nós ansiedade, crises, em muitas situações a gente fica desesperado, eles ficam desesperados quando está escuro, vacina barata. Só que esses medos são da realidade deles, né? Mas quando a gente vai amadurecendo e crescendo, os medos eles se tornam mais carrancudos, mais reais, e a gente ainda assim precisaremos lidar com eles. Lidar com eles com fé, lidar com eles no poder do nome do Senhor, lidar com eles na autoridade de Jesus, crendo que o Senhor, Ele nos dará a vitória. E assim como eu ensino meus filhos, já na tenra idade, a lidar com o medo, porque eles precisam aprender a lidar com o medo, eles precisam entender que nem tudo que está ao redor, que eles acham que é uma ameaça, realmente é uma ameaça. Eles precisam identificar com clareza, com precisão, o que realmente é uma ameaça para eles. E nós adultos também precisamos entender o que é uma ameaça para nós. Eu queria que nós entendêssemos agora e falássemos um pouco sobre alguns remédios, um remédio vindo da palavra para nossas vidas, a respeito de o que nós podemos aprender com a palavra para combater os medos que volta e meia se apresentam a nós. O que nós podemos colocar diante do Senhor e diante da palavra de Deus e algumas verdades de Deus para combater os medos que se apresentam em nossas vidas. Primeiro, a ansiedade ela está o tempo todo batendo aos nossos corações. Talvez você chegou aqui pensando em uma multidão de situações, de coisas que tem tirado o teu sono, tem feito você não conseguir ter paz para trabalhar, produzir, fazer o que você tem que fazer, resolver os seus problemas. Mas se você colocar diante do Senhor esse medo, essa situação, essa ansiedade, essa angústia, e começar a profetizar e falar a verdade de Deus para a tua vida, assim como as dificuldades que uma criança tem a lidar com os medos que são tão pequenos, nós como adultos, certamente, teremos a capacidade de lidar com os medos reais que se apresentam em nossas vidas. E o primeiro texto que a gente leu aqui foi Salmos 42, versículo 3 e 5. E nós vemos que a primeira coisa que nós precisamos é questionar a nossa mente, questionar a nossa alma. Olha, eu queria que você entendesse algo. A gente sabe muito bem que, pelo menos aqui na igreja, a gente se reúne domingo pela manhã, domingo à noite, segunda e quinta. São os encontros oficiais, onde tem a palavra sendo pregada. Mas no restante do tempo, em outros momentos, no dia a dia, qual palavra de Deus você tem guardado no teu coração para esses momentos que vão se apresentar? E nesses momentos que se apresentam a nós como servos de Deus, nós precisamos responder a esses momentos com a palavra de Deus. E Salmos 42, versículo 5, ele nos ensina algo a respeito desses momentos de dificuldade, de medo, de ansiedade, de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos reagir. E a primeira coisa que nós aprendemos com esse salmista é questionar a nossa alma nesses momentos aonde nós estamos no estresse, aonde o medo bate, aonde a ansiedade ela chega até aos nossos corações. Momentos difíceis, momentos de um diagnóstico ruim,
momento onde a área financeira está em apuros, momento onde a gente se estranha com um irmão, com uma pessoa, com um amigo. Nesses momentos, muitas vezes, a nossa paz ela se vai. E se a gente não tiver a palavra de Deus viva em nossos corações, certamente, meus irmãos, muitos, a gente tem percebido isso, muitos têm sucumbido, adoecido porque não tem se lembrado, se apegado pela fé à palavra de Deus. E o salmista, num momento como esse, sabe o que ele fez? Ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A primeira coisa que eu e você, meu irmão, precisamos aprender é questionar a nossa alma, questionar o nosso coração, questionar esse sentimento diante de Deus e perguntar: por que você está abatido, ó minha alma? Por que você está se angustiando dessa maneira? Por que você está tendo esse sentimento? Por que você não está confiando em Deus? Por que você não está depositando a sua confiança no Senhor? O Senhor não tem cuidado de todas as coisas? O Senhor não tem sustentado todas as coisas? Por que, ó minha alma, você está abatida? Você está entristecida? Mas muitas vezes, nós não reagimos assim e deixamos a nossa mente vagar, os nossos pensamentos vagar. Tem um ditado, que eu sempre lembro também, em momentos de ansiedade, que, olha, a gente não tem como evitar que um pássaro, ele voe sobre nossa cabeça. Não temos como evitar isso. Um pássaro voar sobre a nossa cabeça, por cima da nossa cabeça. Mas um pássaro fazer um ninho na nossa cabeça, a gente pode evitar isso. A gente tem a capacidade de não deixar isso acontecer. E a mesma coisa é a ansiedade, o medo, o desespero. Ele vai passar pela tua mente, pelo teu coração, pelos teus sentimentos. Mas eu e você, no poder e no nome de Jesus, através da palavra do Senhor, precisamos vencer essa batalha, para que a gente possa continuar vivendo a vida em abundância que Deus prometeu para nós. Meu irmão, minha irmã, nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Nós não fomos chamados para ser escravos da ansiedade, escravos do medo, do pavor. Não, questione a tua alma. Por que a tua alma está assim? E a resposta que o salmista dá é a seguinte: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe por quê? Porque no Senhor, aqueles que esperam no Senhor não serão frustrados. Aqueles que esperam no Senhor receberão consolo, socorro. Aqueles que esperam no Senhor terão do Senhor a resposta no momento certo. Você acha mesmo que o nosso Deus vai nos abandonar? Como o apóstolo Paulo disse: se ele vos deu um filho, não vos dará as demais coisas? Se Deus nos deu o filho dele por amor a mim e a você, ele não nos dará as demais coisas? Então, no momento de dor, o primeiro remédio, a primeira pílula que a gente precisa tomar é questionar a nossa alma e responder a esse questionamento conforme a palavra de Deus, conforme o salmista nos ensina. Minha alma, espere em Deus. Meu irmão, diante dessa situação, dessa dor, dessa luta, desse desespero, desse choro, dessa falta de esperança, espere em Deus, pois eu tenho certeza que aqueles que esperam em Deus ainda o louvará. Eu jamais vi, meus irmãos, e a gente pode olhar na palavra de Deus, um homem que foi abandonado pelo Senhor, que foi esquecido pelo Senhor, que esperou no Senhor e foi frustrado. Não existe isso. Mas que eu e você possamos crer na palavra, renovar nossa esperança nessa noite e esperar em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, quem é Ele? Ele é o quê? Meu auxílio e Deus meu. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Tu é filho de Deus, irmão. Então, num momento como esse, primeira coisa, questione. Não deixe esse pensamento fazer um ninho na tua cabeça. Não deixe esse medo se alojar em você. Repreenda isso no nome e na autoridade de Jesus, com a palavra do Senhor, dizendo: não, eu ainda vou louvar a Deus, ainda vou adorar a Deus, Deus vai me sustentar, Deus vai me auxiliar, e eu vou passar por esse momento em vitória, em vitória. Meus irmãos, quantas vezes a gente vê pessoas, servos de Deus, passando por situações seríssimas, mas sendo sustentados, amparados pelo Senhor. E nós, como servos de Deus, precisamos reagir num momento como esse pela fé.
pela fé em Deus, pela fé no Senhor. Então, primeira coisa, questione a tua alma, questione esses pensamentos e responda conforme a palavra de Deus, e lance luz nesse problema, nessa dificuldade, conforme a vontade de Deus. A ansiedade, o estresse, o medo é a doença do momento, é a doença do século. As incertezas que invadem nosso coração, muitas pessoas, muitos jovens principalmente, não sabem lidar com isso. E nós adultos também, em muitas situações, temos dificuldade de fato. Esse mundo é um mundo já do maligno, a gente sabe disso. É um mundo que muitas vezes é adoecedor. E nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, para que a gente possa ter vida e experimentar aquilo que o Senhor prometeu para nós, de termos vida e vida em abundância em Cristo Jesus. E isso, meus irmãos, não depende das circunstâncias, não depende das dificuldades, não depende daquilo que está sendo favorável ou desfavorável. Se você estiver no Senhor, você continua firme, igual o apóstolo Paulo: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E no momento que ele disse isso para a igreja de Filipenses, ele estava como? Ele estava em prisão. Mas ao mesmo tempo que ele estava em prisão, ele tinha claro no coração dele que Deus era o seu auxílio, que Deus iria, de alguma maneira, glorificar o nome dele na vida do apóstolo Paulo, assim como ele fez. Segundo, em Salmos 37, versículo 5, abra aí na sua Bíblia, Salmos 37, versículo 5, é um texto conhecido, e que muitas vezes nós esquecemos nos momentos de dificuldade, mas eu queria que você tomasse também mais esse remédio para a tua alma, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar e confiar o nosso caminho ou a nossa vida a ele. Meus irmãos, nós que fomos chamados como filhos de Deus, nós fomos chamados para confiar no Senhor. As lutas, as dificuldades, elas cooperam para o nosso bem. As situações, circunstâncias desfavoráveis, elas cooperam para o nosso bem. Ainda que você esteja passando por dificuldade, luta, situações difíceis, ainda assim, você precisa confiar e entregar o teu caminho, a tua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, eu estou passando por esse momento de dor, eu estou passando por esse momento de dificuldade, eu estou passando por esse diagnóstico que é desfavorável, essa situação aqui, Senhor, eu não sei se eu vou conseguir superar, sustentar, mas eu, Senhor, tomo uma decisão no poder e no nome de Jesus. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio em Ti, e eu tenho certeza que o mais, aquilo que é necessário, aquilo que eu preciso para a minha vida, para o meu futuro, para o meu dia de hoje, o mais, eu tenho certeza que o Senhor fará. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Nos dias difíceis, o que acontece com a gente? A gente se desespera, a gente muitas vezes quer tomar a frente de Deus, quer resolver os problemas do nosso jeito, da nossa maneira. Mas, meus irmãos, nós fomos chamados, em nome de Jesus, eu queria que nessa noite você entendesse isso, que nós fomos chamados para entregarmos as nossas dificuldades, aquilo que principalmente que nós não temos força para resolver, e aquilo também que temos força para resolver, ao Senhor. Entregar, confiar. Você sabe quando você entrega algo a alguém? Sabe quando você entrega algo a uma pessoa, aquilo sai da tua responsabilidade e vai para a responsabilidade de outra pessoa? Você sabe? É exatamente isso. Você entregar o teu caminho, a tua vida ao Senhor, confiar nele, confiar na fidelidade dele, confiar no senhorio dele, confiar no amor dele, confiar na graça dele, tendo a certeza que o mais, aquilo que é necessário, e muito mais do que é necessário, ele fará para mim e para você. Ele nos sustentará. Quantos aqui já passou por alguma situação onde o Senhor foi um sustento em sua vida? Então, segunda pílula, segundo remédio que eu e você precisamos tomar para a nossa alma, para momentos difíceis, momentos que muitas vezes nós perdemos a esperança: entregar e confiar o nosso caminho ou a nossa vida a Ele. São coisas simples, mas que no dia da luta, no dia da dor, nós esquecemos completamente.
muitos de nós nos desesperamos. Olha, meus irmãos, eu passei por uns momentos na minha vida, há um tempo atrás, muito tempo atrás, alguns anos atrás, que eu reagi de uma maneira que não deveria ter reagido daquela maneira. Eu fiquei meio angustiado, ansioso, triste. Eu achava que eu, enfim, tinha um conhecimento do Senhor, e naquele momento eu percebi que não, eu precisava ter novas experiências com Deus, conhecer mais a Deus. E depois que aquela situação se resolveu, foi um momento difícil, um momento conturbado. A gente sabe, né? A gente passa às vezes por momentos onde o mar ele está agitado, o vento está soprando forte. A gente passa por esses momentos. Eu passei por um momento desse. Fiquei meio balançado, desestabilizado. Mas aí depois o Senhor veio acalmando meu coração, acalmando minha alma, acalmando minha vida. E aí as coisas depois também se acertaram. Aí quando eu me vi livre daquela situação, eu olhei para trás e falei, gente, que vergonha do Senhor. Que vergonha de eu ter desconfiado da fidelidade do Senhor na minha vida. Que vergonha de eu não ter entregado essa situação nas mãos dele e descansado. Passei de uma maneira que não deveria. Olha só, cheguei do outro lado, estou bem, sofri, fiquei sem dormir, fiquei ansioso, chorei, entristeci. E não descansei no Senhor. E naquele momento eu aprendi que eu precisava conhecer mais o Senhor, descansar mais no Senhor e principalmente entregar e confiar o meu caminho e a minha vida a Ele. Se você chegou aqui hoje, poxa, cheguei aqui hoje desesperançoso, sem esperança, com a minha vida, entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele. E olha, eu tenho certeza que o mais Ele fará. Ele fará. Terceiro remédio aí para a nossa alma. Abra aí Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus capítulo 6, versículo 34. Abra aí, vamos mexer na Bíblia, vamos ler a palavra. Vamos nos encher a palavra. Terceiro remédio aí para a nossa alma. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus. A gente tem o hábito de se preocupar com o dia de amanhã de forma exagerada. É certo que a gente se programa, se planeja, e todo planejamento é saudável, é bom a gente se planejar. Mas a gente se preocupar de forma exagerada com o dia de amanhã, rouba de nós o dia de hoje. E o Senhor, ele em sua palavra, o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, falando de situações básicas da vida, ele disse, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Se inquietar é aquilo, a gente não conseguir parar o nosso coração, a gente não conseguir descansar, não conseguir relaxar. Não fique assim inquieto, sem conseguir relaxar na presença de Deus, porque está preocupado com o dia de amanhã. Não, ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Meus irmãos, o cuidado do amanhã chegará conforme a vontade de Deus em nossas vidas. Quantas vezes, normalmente, né, quando a gente está ansioso e quando a gente está chateado ou angustiado com alguma situação, normalmente a gente pensa que o amanhã ele não vai chegar, ou então essa dificuldade ela nunca vai passar. Nunca. Poxa, eu tenho certeza, Bruno, algumas pessoas vêm conversar comigo, uns jovens, eu tenho certeza. O quê? Isso nunca vai passar na minha vida. Só que a gente sabe muito bem que em muitas situações Deus age e aquela situação passa, e aí a gente tem uma perspectiva nova, uma porta nova, porque Deus ele continua operando e trabalhando em nossas vidas. Então o terceiro remédio que a gente precisa tomar aqui nessa noite, para a nossa alma, para a tua alma, para fazer bem a sua saúde,
para você poder viver essa vida conforme a vocação que nós fomos chamados, como filhos de Deus. De que maneira? Não se preocupe com o seu dia de amanhã. Como é que você está hoje? Como é que está a sua família hoje? Como é que está a sua saúde hoje? Como é que está? Hoje você se alimentou, almoçou, jantou, tomou café, tem um teto em cima de você? Como é que você está hoje? Está bem? Amém. Glória a Deus por isso. Amanhã como é que vai ser? Deus trará os seus cuidados. Deus me abençoará. Deus me sustentará. Bruno, vou perder o emprego. Deus vai me sustentar. Bruno, chegou a notícia ruim. Deus vai te sustentar. Vamos aguardar em Deus, descansar em Deus, confiar em Deus, que o amanhã trará os teus cuidados. Meus irmãos, isso aqui não é a palavra do Bruno, não. É a palavra do nosso Salvador. E Ele é fiel. E Ele cumpre as promessas dEle. E muitos aqui, se eu abrisse o microfone, poderiam testemunhar. Poxa, Bruno, é verdade. Deus realmente me sustentou mesmo. Poxa, Bruno, é verdade. Realmente o Senhor, Ele é um Deus que tem me sustentado a cada dia. Terceiro remédio, não se preocupe com o dia de amanhã. Não é não se programar, não é não se planejar. Ah, Bruno, já que Bruno pregou isso, glória a Deus. Não vou estudar mais, não vou... Não é isso. Você vai continuar estudando, se planejando, mas a preocupação que tira a sua paz, não se preocupe dessa maneira. Tome esse remédio para a tua alma, em nome de Jesus. Quarto remédio para a alma. Abra aí em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa, porque Ele tem cuidado. Olha só, que remédio para a nossa alma. Que remédio para nós. Que palavra para mim e para você, que muitas vezes, poxa, Bruno, estou desesperado, preocupado com muitas coisas. Lance sobre Ele. Lance sobre Ele. E olha, o interessante que a gente aprende nesse texto aqui, que me destacou, é a questão da palavra humilhai-vos. Humilhai-vos. Eu não sei se você reparou, nós como seres humanos, homens que somos, muitas vezes nós temos uma pretensão muito grande e um orgulho muito grande em nós. Nós somos orgulhosos muitas vezes, em muitas situações. E diante das dificuldades da vida, a gente quer resolver do nosso jeito, a nossa maneira, e a gente quer a solução no nosso tempo, e a gente não confia que Deus está no controle de todas as circunstâncias, inclusive também nas circunstâncias difíceis. E a gente tem dificuldade de se humilhar diante de Deus, dizendo: Senhor, olha só, eu gostaria que essa situação aqui ela fosse resolvida, mas já que ainda não chegou a solução, humildemente, eu me humilho, me retiro e eu deixo essa situação em tuas mãos. Só que muitas vezes nós não temos essa postura, nós queremos entrar e lá na frente nós queremos fazer e acontecer, e nós não nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus. Mas, meus irmãos, aqueles que se humilham diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade de saber o que vai acontecer comigo daqui a 1 hora. Eu não tenho capacidade de saber o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho capacidade de saber como eu vou chegar em casa hoje. E a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que se nós estamos vivos, respirando e estamos aqui hoje, é porque Deus tem nos sustentado, a graça dele tem nos abençoado, o Senhor, ele tem de fato nos sustentado. Então, por isso, eu e você precisamos o que, Bruno? Nos humilhar diante do Senhor, dizendo: Senhor, queria colocar diante de Ti essas coisas que eu gostaria de resolver. Eu gostaria de ter a solução, mas eu, Senhor, sou limitado, não tenho capacidade, e eu coloco humildemente diante de Ti, tendo a certeza
que o Senhor me abençoará, que o Senhor me exaltará. Amém? Diz assim, ó: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E esse lançando aqui, de fato, lançando, é colocando diante dele aquilo que está ansioso, aquilo que está provocando a ansiedade em vocês, nós pegarmos e colocarmos sobre o Senhor e dizer, e entregarmos para Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A gente sabe muito bem que Deus usa de várias situações para nos ensinar, para nos abençoar, para fazer com que a gente aprenda, inclusive situações difíceis. E muitas vezes nós temos essa pretensão de desejar saber mais do que Deus a respeito das nossas vidas. Eu queria te dizer algo: descanse no Senhor, se humilhe na presença do Senhor. E o quarto remédio: se humilhe, lançando sobre Ele aquilo que lhe causa ansiedade. Seja humilde diante de Deus, reconheça a sua incapacidade, reconheça a sua ingestão, reconheça a sua limitação e coloque diante de Deus, e isso vai tirar um peso enorme dos teus ombros, do teu coração e da tua mente, e você vai ter paz. Quarto remédio: se humilhe, lançando sobre Ele aquilo que lhe causa ansiedade. 5 remédios. Quinto remédio aí. Abra aí em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses, lá no finalzinho da Bíblia também, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos orar, suplicar, clamar, invocar ao Senhor a respeito daquilo que tem nos afligido. Muitos de nós ficamos em silêncio nos momentos que estamos passando por dificuldade. Nós guardamos para nós as nossas dificuldades, as nossas dores, e ficamos completamente em silêncio. Guardamos para nós e não nos colocamos diante de Deus em oração, achando muitas vezes que Deus já sabe o que eu estou passando. Não, Deus sabe sim, mas Deus quer ouvir a tua oração, Deus quer ouvir o teu clamor, Deus quer ouvir aquilo que você tem sentido no teu coração. Deus quer que você ore, Deus quer que eu ore para Ele, colocando diante dEle aquilo que me aflige. Quinto remédio: fale para Deus aquilo que tem te deixado ansioso, ansiosa. Bruno, Deus já sabe, mas Deus quer ouvir os teus lábios. Converse com Ele, fale com Ele. O nosso Deus é um Deus pessoal, irmão. Nosso Deus é uma pessoa que quer ouvir a nossa oração, que quer ouvir o nosso clamor, que quer ouvir aquilo que nos aflige. Nós precisamos, meus irmãos, como servos de Deus, ter essa postura diante do Senhor, de orar, clamar, colocar aquilo que está tirando a nossa estabilidade emocional diante de Deus. Mas muitas vezes nós agimos como se fossem pessoas que não crêssemos em Deus, como os mundanos que não têm o Senhor, que diante das lutas se calam, se guardam, se fecham, se isolam. Mas nós, como servos de Deus, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos, diante das dificuldades, dos dilemas, das dores, das circunstâncias difíceis, daquilo que nos aflige, nos apresentarmos diante de Deus e falar: Senhor, isso aqui tem tirado o meu sono, isso aqui tem me dado ansiedade, eu preciso orar, clamar, invocar o Senhor, abrir meus lábios e falar com Ele. Mas muitos cristãos têm sofrido sozinho, calado, fechado, isolado, sem amizade. Isso tem nos adoecido, irmão. Adoecidos jovens, adolescentes, casais adultos, adoecido todo tipo de gente, porque tem se calado, se guardado, e não tem obedecido às ordens e à palavra de Deus, não tem se alimentado da palavra de Deus, tem desconfiado que Deus é poderoso para responder às nossas orações. Meus irmãos, eu já entrei aqui algumas vezes destruído, angustiado, sem esperança, choroso.
E um irmão, a liderança, me deu uma palavra, eu criei, clamei, falei com Deus, orei, Deus me respondeu, e eu saí daqui com o problema continuou. Mas o bálsamo do Espírito Santo entrou no meu coração, mente, e me deu força para continuar. Nós precisamos ter essa postura, nós fomos chamados, somos filhos de Deus, e nós precisamos clamar ao Senhor e colocar diante dEle aquilo que nos deixa ansioso, aquilo que te deixa ansiosa, aquilo que tem colocado medo na sua vida, coloque diante dEle. E eu tenho certeza que é sobrenatural, mas que um bálsamo do Espírito Santo entra em nossos corações, e nos dá força para continuar. Então, fale para Deus o que tem te deixado ansioso. Não guarde para você, fale para Deus. Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas. Olha só, sejam conhecidas diante de Deus. A palavra de Deus não se contradiz na intenção de que, Deus é onisciente, então Ele sabe de tudo, não. Sejam conhecidas, Ele está dizendo para a gente, dando uma ordem para mim e para você, dizendo: fale com Deus, ore a Ele, fale com Ele aquilo que tem te afligido, coloca diante dEle, que sejam conhecidos diante de Deus as vossas, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Que eu e você possamos ter essa postura diante das dores, diante das dores, das lutas, das dificuldades. E sexto, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos, capítulo 23. Salmos 23. Salmo conhecidíssimo aí, muitos sabem, conhecem de cabeça. Mas nos momentos da ansiedade, muitas vezes ele foge da nossa mente. Nós esquecemos e sofremos. Esse salmo de Davi é um salmo lindíssimo, onde Davi ele fala algumas verdades a respeito das dificuldades da vida e da fidelidade do Senhor para com ele. E Salmos capítulo 23, versículo 1, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Sexto remédio: você pode descansar, porque a bondade e a misericórdia do Senhor correrão atrás de nós todos os dias das nossas vidas. Salmos 26, versículo 6, tem uma versão, a mensagem, que ela diz assim, eu acho interessante. É uma paráfrase, mas ela muito nos ensina também. É interessante a maneira como ela é falada na versão, a mensagem diz assim: tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. A bondade e misericórdia do Senhor. E quando eu leio esse texto, eu lembro, e olhando para isso, eu penso assim: poxa, a bondade e a misericórdia de Deus, ela está me perseguindo a todo momento, para me alcançar, para me abençoar,
para me sustentar, para fazer com que eu, como servo de Deus, prossiga, porque eu sou um servo, que o Senhor é o meu pastor. Então, se Ele é o meu pastor, a bondade e misericórdia, certamente, eu não tenho incerteza, eu não tenho dúvida, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, a cada dia, a cada momento. A bondade, a misericórdia, ela estará comigo, me seguindo, me perseguindo, me alcançando, me abençoando. A bondade, misericórdia do Senhor estará comigo, contigo também. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você podemos descansar, porque a bondade e a misericórdia do Senhor, ela correrá atrás de nós, nos sustentando, nos abençoando, para que eu e você possamos suportar esses momentos que nós passamos de medo, de incerteza, de tristeza, de dor. Creia, a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E na casa do Senhor a plenitude, a alegria, a vida, e vida é abundância. Na casa do Senhor, meus irmãos, temos alimento, somos alimentados, somos sustentados. Nada falta na casa do Senhor, não há falta nenhuma na casa do Senhor. Na casa do Senhor há vida e vida é abundância. Quem crê nisso, diga amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que nós orássemos por você que, poxa, Bruno, cheguei aqui hoje, eu preciso que as minhas esperanças sejam renovadas. Poxa, Bruno, eu queria colocar diante do Senhor essa situação aqui, olha, tem me afligido, tem me angustiado. Poxa, Bruno, esses remédios para minha alma, eu preciso tomar isso. Eu sei que a ciência muito coopera com as nossas vidas, mas, meus irmãos, se nós não nos enchermos do Espírito Santo e da Palavra de Deus, certamente a ciência não pode fazer muito por nós. Nós precisamos tomar esses remédios da Palavra do Senhor para que nós tenhamos vida. Temos que questionar a nossa alma, temos que entregar o nosso caminho e a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos não se preocupar de forma exagerada com o dia de amanhã. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, colocando diante dEle aquilo que nos faz ansiosos. Nós precisamos orar, suplicar, falar com Deus aquilo que está nos afligindo. Nós podemos descansar, que a bondade e misericórdia do Senhor correm atrás de nós todos os dias.